bem-vindos! Vamos entrando. Hoje é a primeira live dessa série de 15 lives que eu vou falar sobre a censura no Brasil. E nada mais do que eu usar uma ficção de George Orwell, que é 1984. E essa ficção, ela tem todo um contexto que a gente vive hoje em dia. Nessa ficção de 1984, nessa história, ele entende, né, George Orwell, que as palavras são ferramentas e que as palavras que você propaga, que você escreve, que você fala, essas palavras hoje podem gerar para você perda de amizades, pode gerar perda de relacionamentos, perda de emprego e muitas vezes até gerar para você uma violência física, pessoas criarem um certo ódio por você, pelo que você fala. E qual o contexto disso? Qual o contexto dessa ficção que se você achar que é mera coincidência com o que a gente vive, não tem como a gente desassociar. E se isso acontecer com você, do que George Orwell fala no 1984, se isso acontecer com você, não é por falta de aviso, não é verdade? A agenda totalitária do filme, né, 1984, existe o grande irmão que ele conduz a humanidade, e a agenda totalitária deles é focada no poder, na política, na liberdade, na linguagem. Então o grande irmão, ele domina o poder, a política, a liberdade e a linguagem. E aí a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de ser um homem ou uma mulher, começa a entrar em choque com o controle autoritário total. E o que acontece? Vai se tornando uma coisa inevitável. Nessa ficção de George Orwell, 1984, a gente termina percebendo que estamos vivendo um momento em que a ficção parece que está acontecendo na realidade. Quando o livro e a ficção foi escrita, George Orwell tinha esse medo de que isso viesse a acontecer, mas por um bom tempo essa ficção ficou deixada de lado, porque a humanidade se encaminhava, principalmente o povo ocidental, achava que já tinha, de certa forma, solucionado todo esse problema de censura e de tudo isso que a gente vive hoje. E nessa ficção existe o Ministério da Verdade. Na verdade, esse Ministério da Verdade que o grande irmão ele cria é um ministério que falsifica as informações. Então, muitas vezes você acha que aquele ministério ali, aquele grupo que coordena o Ministério da Verdade vão falar a verdade. Eles começam a deturpar a verdade e criar informações falsificadas. E nesse contexto que George Orwell escreve do 1984, existe 3 níveis dentro da sociedade, que é o primeiro nível é o partido interno, que é a cúpula, que são 2% da sociedade, é o grande irmão ali na cúpula que coordena tudo. O segundo é o partido externo, que são as equipes e os funcionários dessa cúpula principal, que trabalha para criar todo o sistema de informação, de mentiras, de censura, para
o proletariado, que é o terceiro nível da sociedade, que fica 83% da população. Esses 83% da população, ele vive sob domínio de toda a cúpula, certo? E nessa ficção, o personagem principal, ele começa a querer tentar sair, porque ele tá ele é proletariado, ele está entre os 83%, e ele começa a perceber tudo que está ao redor dele e começa a querer sair dessa situação. E o que é que acontece? Cada vez mais vão acontecendo falsificação da verdade, e cada vez mais o grande irmão ele domina totalmente a agenda totalitária, né? Que é o poder, a política, a liberdade e a linguagem. Então ele dominando todo o sistema, toda a sociedade, ele começa a controlar a comunicação, controlar os pensamentos, controlar as vontades, os desejos, controlar toda a sociedade. E hoje a coisa se chegou a um ponto que tudo que você fala aqui na internet, tudo que você fala em qualquer rede social, você está sendo controlado o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo te controlando. E hoje em dia, tudo que você fala pode ser usado contra você. Você vai perder amizades por causa do que você fala, você vai perder relacionamentos por causa do que você fala, você vai perder emprego por causa do que você fala. Muitas vezes você vai ser linchado virtualmente, por tantas pessoas que são linchadas virtualmente, que são difamadas. E eu tô fazendo essa série de lives, por quê? Porque essa semana eu fiquei 5 dias sem rede social, porque eu fiz um comentário sobre a inveja no Brasil, e só por eu falar nesse termo inveja, eu fui censurado. E isso me incomodou muito. Eu disse, eu preciso agora tocar nesse assunto. Não posso falar disso no Instagram, nem no Facebook. Então eu resolvi abrir essa série de lives aqui pelo TikTok. Então, hoje, eu estou fazendo essa primeira live. E vão ser mais 15 lives, mais 14 lives, uma série de lives. A live de amanhã, eu quero voltar a esse tema de 1984, para que vocês entrem em um outro contexto, que é o fim, é quando, nessa trama toda, George Orwell, ele fala sobre o fim da privacidade e censura total. Então, na live de amanhã eu vou falar sobre como o grande irmão, ele tenta e consegue, na verdade, acabar com toda a privacidade nossa, do proletariado, e a censura total, que ele termina dominando todo o pensamento da humanidade. Então, eu não quero dar spoiler do 1984, mas eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos vivendo num momento em que tudo que a gente fala é usado contra a gente. Então, muitas vezes, cada vez mais, as pessoas vão ter medo, as pessoas vão ficar com mais medo. E o que é que acontece? O sistema, ele quer isso, ele quer que você tenha cada vez mais medo. O sistema, ele quer que você tenha medo, para que quanto mais medo você tiver, menos você vai falar. E quanto menos você vai falar, mais domínio ele tem sobre você. E a censura nada mais é do que isso. Quem fala, quem tenta falar, quem tenta alertar, vai ser censurado. E aquela pessoa que não fala, ela vai viver a vida dela ali sendo controlada como massa de manobra. Ok? Então, essa foi a primeira live. A primeira live de abertura. Eu estou usando essa ficção, 1984, para que vocês tenham a oportunidade de buscar mais sobre essa ficção e perceber que
a ficção parece que está se tornando real. E é importante que a gente perceba isso. Amanhã, na segunda live, eu vou falar sobre o fim da privacidade e a censura total. Que esse contexto é todo tirado do livro 1984, de George Orwell. E eu estou passando, passei essa semana por essas privações dentro das minhas redes sociais e fui bloqueado por um comentário que eu fiz. Então chegou a hora da gente não desanimar, pelo contrário, chegou a hora da gente dobrar a aposta, chegou a hora da gente falar a verdade cada vez mais, falar de tudo que a gente está vivendo e acontecendo. Lógico que a gente pode ser censurado, a gente pode ser difamado, a gente pode sofrer ameaças, mas a pessoa que resolve se calar em um momento de opressão, ela será destruída. Então, se você está sendo oprimido, se você está sendo difamado, se você está sendo caluniado, se estão censurando você, se querem impedir do que você fale, você precisa jogar luz para que as pessoas saibam do que está acontecendo. Você precisa jogar luz nessa situação. E o que é jogar luz? Você precisa falar, você precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo, para que você consiga sair dessa situação, para que você consiga vencer essa situação. Lógico que os momentos são cada vez piores. Lógico que nós vivemos em uma incerteza monstruosa. A censura só está apenas começando e chegou a hora, enquanto a gente tem tempo, de poder fazer esse manifesto. É um manifesto, é mostrar o que está acontecendo e que em 1984, uma ficção pode estar se tornando realidade. Beleza? Então espero vocês amanhã para minha segunda live. Eu não posso dizer o horário porque quando eu digo horário, muitas vezes minha rede social sofre instabilidade e aí a live termina caindo. E outra coisa, eu preciso fazer as lives muito mais rápidas. Eu não posso ficar mais de 10, 15 minutos numa live porque acontecem oscilações e eu posso estar sendo derrubado nas minhas redes sociais, ok? Então, um forte abraço e até amanhã.